Bem, pessoal, nesse módulo nós vamos iniciar a falar sobre o elemento fósforo e adubos fosfatados. Então, o fósforo está para a planta como uma companhia de energia de luz está para a gente, né? Porque o fósforo é muito envolvido em todas as reações que a planta necessita de energia. Se vocês lembrarem, ADP, ATP, né? Geração de energia toda, está relacionado com fósforo. Então o fósforo, ele também é constituído de ácidos nucleicos, ele também é importante para a formação de semente, para enraizamento. Então é um elemento essencial e no Brasil ele é mais importante ainda, porque os solos brasileiros, quando eram nativos, né, hoje a situação não é, mas é mesmo, os solos brasileiros sempre foram muito pobres, muito deficientes em fósforo. E devido à formação dos solos e termos solos muito temperizados no Brasil, a questão da reação do fósforo no solo é muito importante, porque o solo brasileiro ele reage muito com esse fósforo, e esse fósforo, por isso que pode perder a eficiência dele. Então a gente tem essa preocupação com fósforo no país. Hoje, né, devido à frequente adubação fosfatada que foi feita em quase todas as áreas do Brasil, mas não tem sido um grande problema, mas a eficiência dele continua sendo muito preocupante. A eficiência do fósforo, você aplica 100 quilos e se consegue recuperar, dependendo da condição, varia 20%, 30%, se for em um solo muito ácido, às vezes pode chegar a 50%, em casos muito esporádicos, acima disso, se for feita uma rotação de cultura e acúmulo de matéria orgânica no solo, você consegue recuperar mais. Bom, o fósforo, ele tem alta mobilidade dentro da planta, né? Quer dizer, a mobilidade dentro da planta dele, e não confundirmos com solo. No solo, normalmente, a mobilidade é baixa, mas dentro da planta sempre vai aparecer as deficiências nas folhas mais velhas, pela sua mobilidade. E ele forma dentro da planta compostos orgânicos e inorgânicos. E, portanto, ele é um elemento essencial e ele pode ser absorvido em duas formas prioritárias em condições ácidas do Brasil, que é o H2PO4 e o HPO4. São ortofosfatos e se não tiver nessas formas químicas, a planta vai ter dificuldade de absorver. Em condições muito ácidas, há formas químicas que a planta não absorve e mesmo em condições muito alcalinas, o mesmo. Bem, no solo a gente sabe que o fósforo ele tem baixa mobilidade, o que eventualmente pode ser um problema. Se você num plantio direto tiver uma concentração muito alta de fósforo em superfície, como ele não vai descer, ou desce muito lentamente, e você pode ter problemas, né, numa eventual seca das raízes estarem muito... A raiz procura pelo fósforo, então a raiz pode ficar muito na superfície e em questão de secas importantes, a raiz não penetrou no solo e não encontra água. Então, é sempre importante, né, incentivar a possibilidade da gente incorporar fósforo, nem que seja eventualmente em linha. Alguns grandes grupos, muito técnicos no Brasil, o que eles têm feito é incorporar o fósforo antes do plantio para ele estar em uma certa profundidade, né, e não só jogar ele por cima, que nem hoje tem sido comum no Brasil. Bem, o fósforo, ele é muito importante que a gente leve em consideração, principalmente em solos deficientes de fósforo, que o contato íon-raiz do fósforo é por difusão. Então, o que você tem, né? Você tem um lado, você tem a partícula de solo onde o fósforo está adsorvido. E essa partícula de solo, onde ele está dissolvido, precisa ir para a solução para a planta poder absorver o nutriente. E esse equilíbrio ele é mantido, então,
A solução tem que ter uma concentração de fósforo para a planta absorver, e esse fósforo, ele vem, né, vamos entre aspas dizer que ele é enviado das partículas de solo. Então existe esse equilíbrio. Portanto, né, quando está na beira da raiz, idealmente é considerado que ali você tem a concentração praticamente zero, que a planta absorveu o fósforo. E lá na partícula de solo você tem alta concentração de fósforo. E então a gente chama que dessa alta concentração, o deslocamento para baixa concentração, que seria na raiz, a gente chama de difusão. Essa difusão é muito importante, a gente já falou sobre isso, mas relembrando, por quê? Porque o fósforo, ele precisa estar perto da raiz, principalmente se o solo for deficiente de planta, deficiente de fósforo. Se o solo for deficiente, é importante você incorporar esse fósforo perto da raiz, de formas que, quando essa difusão ocorrer de maneira eficiente para que essa difusão, que a alta concentração esteja perto da raiz o mais próximo possível. E aí a difusão ocorre de uma maneira rápida, não tão lenta se o fósforo estiver muito longe da raiz. Então o fósforo, né, ele tem essa característica, ele tem uma certa dificuldade de ser, vamos dizer assim, translocado, né, se movimentado da partícula de solo até a raiz. Para vocês terem uma ideia, medidas feitas aqui no Brasil, a grande parte do fósforo, grande parte, assim, 95%, 98% após a colocação do adubo, e esse adubo se dissolver e ir para os complexos, né, e formar complexos nas argilas e nas partículas de solo, a grande parte dele vai para aí. Por exemplo, um trabalho feito por um pesquisador chamado Carlos Bissani, ele mostra que no solo apenas 0,1 miligrama por decímetro cúbico está na solução, enquanto que o fósforo que está absorvido, que a gente chama de P sólido, está acima de 300. Então, se você vê, mais de 95% do fósforo acaba ficando no P sólido. Então, esse P sólido, que é o P absorvido, precisa entrar em equilíbrio com a solução. E por isso, frisando, um solo pobre, que não estiver bem abastecido de fósforo, sempre indique a colocação debaixo da semente na hora do plantio para que ele fique perto da raiz que vai se desenvolver e que ajude essa raiz a se desenvolver. Se você colocar lanço, até esse fósforo atingir a raiz e todas as reações que ele passa, você tem dois riscos. Primeiro, uma baixa eficiência do fósforo e segundo, no caso de seca, as raízes ficarem na superfície do solo porque a raiz procura pelo fósforo. E aí, no caso de seca, as perdas podem ser muito grandes. E no caso de você incorporar, pelo menos a raiz vai conseguir penetrar no solo e dessa forma a gente tem uma expectativa que ela vai sofrer menos com as secas. Bem, os solos brasileiros, o que acontece? Normalmente eles são muito intemperizados e de forma geral são muito deficientes de fósforo. Então isso por causa da nossa origem. De forma geral, solos argilosos se espera que tenha mais fósforo que solos arenosos. Por quê? Porque solos argilosos têm mais CTA, né? Solos argilosos são solos que são muito reativos com fósforo, e já os arenosos, e aí o fósforo fica como fósforo sólido nessas partículas de argila. Já os solos arenosos, eles não têm essa capacidade de absorção. Então, não tendo essa capacidade de absorção, naturalmente eles tendem a ter teores de fósforos menores. Bem, como é que o fósforo se movimenta no solo? Diferentemente do nitrogênio, que tem uma movimentação razoavelmente alta, tanto horizontal como vertical, o fósforo, por ficar dissolvido rapidamente na superfície do solo, na superfície das argilas e partículas de solo, ou como fósforo mesmo reagindo com a matéria orgânica, formando fósforo orgânico, quando você adiciona o fósforo ao solo, a mobilidade dele é muito baixa, porque muito rapidamente ele encontra sítios de reação. Isso é muito importante.
é tão importante que, de novo, eu vou voltar a frisar, que devido a isso, se você tem um solo baixo em fósforo, você não tem uma grande movimentação do fósforo, como é no caso do nitrogênio, então ele é absorvido. O íon contato raiz, até chegar à raiz, ele se movimenta por difusão. Então, e como ele não se mexe no solo, você precisa botar a raiz perto dele num solo muito pobre de fósforo. Se você tiver um solo com maiores teores de fósforo, isso acaba não sendo tão importante, porque a raiz vai encontrar fósforo em outras posições. Que essa difusão vai ocorrer se o fósforo é alto, a raiz vai estar perto, né, de sítios onde esse fósforo está presente. Aí a possibilidade, né, de você jogar fósforo em superfície, que no Brasil hoje tem sido feito, a eficiência vai se perder menos. Ok? A única coisa importante quando se faz isso é cuidado com a declividade, porque se for uma declividade acentuada, você pode perder muito fósforo por erosão. O que, além de perda de investimento, vai para manancial de água, e isso aí pode causar problemas ambientais sérios. Então a gente precisa cuidar muito, muito, né, quando for. Hoje existem estudos que mostram que se eu for aplicar fósforo em superfície, a declividade tem que ser baixa, abaixo de 4 ou 5%, ou 3%. Mas a gente não pode, em condições de declividade mais altas, correr o risco de, além de perder o investimento, você causar problemas de eutroficação nos lagos e outros mananciais de água. Bom, a reação do fósforo no solo. Isso é muito importante da gente conhecer em mais detalhes. Quando eu adiciono um grão de fósforo solúvel, né, ou qualquer fósforo vai solubilizar e vai para a solução do solo, ele muito rapidamente, ele passa pela solução e muito rapidamente ele começa a sofrer reações com frações e partículas do solo. Essas reações, qual é a consequência delas? Elas vão formar um fósforo sólido e que esse fósforo sólido se divide em duas frações de disponibilidade. Uma que a gente chama de lábil, que é aquele fósforo sólido no qual você tem a troca, né, o equilíbrio com a solução bastante rápido. Esse fósforo, embora esteja na fase sólida, ele é considerado disponível, porque ele retorna à solução. O problema é que, com o passar do tempo, esse fósforo que era lábil, ele se transforma em fósforo não lábil, que é um fósforo que não retorna à solução, ou você consegue retornar muito pouco para a solução. E aí você absorve uma perda do investimento, e você tem solos, muitas vezes, que o solo no Brasil tem um fósforo total alto, só que o fósforo disponível é baixo, o que é um problema. Então nós temos uma perda, né, de fósforo que a gente tem que tentar recuperar. Como é que a gente pode recuperar? Esse fósforo lábil, através de rotação de cultura, a gente consegue melhorar bastante. Algumas plantas conseguem, por habilidade delas, excreções que ela tem, né, extrusões de sua raiz, recuperar esse fósforo não lábil e torná-lo lábil, quer dizer, tornar ele disponível. A outra coisa é a calagem, que é essencial. Quanto mais ácido o solo, mais perda e, entre aspas, fixação de fósforo, uma fixação definitiva a gente vai ter. Então esse é um aspecto, né, que a gente precisa observar, que a calagem é essencial para a gente diminuir essas perdas. Né? Então, e a rotação de cultura, plantio direto ajuda bastante a reduzir as perdas. Bom, a absorção do fósforo, né, no solo, ela se dá através do que a gente chama, né, de um complexo interno, um complexo de esfera interna. O complexo de esfera interno é uma reação química em que você tem pouca água circundando esse fósforo e ele acaba sendo retido com bastante força pelas partículas, né, e pelas cargas mais positivas que nós temos dos solos, que podem ser hidrogênios ou outros. Então essa reação a gente só consegue amenizar com calagem, por quê? Ou com plantio direto, adição de matéria orgânica,
porque são gerados compostos que competem pelo sítio de adsorção de fósforo, liberando ele para a solução. Então, o plantio direto, isso está comprovado, a eficiência do fósforo é muito mais alta devido a esses compostos orgânicos que conseguem competir por esses sítios que o fósforo ocupa. Então é uma preocupação que a gente deve ter. Como eu falei, o acúmulo de matéria orgânica através do plantio direto é essencial também para que nós tenhamos uma maior eficiência do fósforo e menor retenção dele pelo solo. E principalmente para não transformar, que é a grande luta que nós temos, em fósforo não lábil. Bem, então, como dito, o fósforo ele não é móvel no solo, não é móvel, é um exagero, ele é pouco móvel no solo, é milímetros por ano que ele se movimenta, se ele se movimentar, comparado com o nitrogênio é muito mais móvel. Isso faz com que, isso a gente sempre fala, com que a gente tenha que sempre prestar muita atenção no manejo, tanto nitrogênio como fósforo, devido a essa mobilidade. Bem, vamos estudar um pouco essa perda de eficiência do fósforo, vamos estudar um pouco os fatores que contribuem para essa perda. Certamente, solos mais intemperizados, né, se você pegar a cadeia, né, da intemperização da argila, então a argila, se vocês lembram, né, vem das rochas mães, alguns minerais que se transformam em argilas 2:1, né, argila vermiculita, ilita, que vai se intemperizando até formar caulinita, que é o caso do Brasil, em grande parte do Brasil, e o último passo dessa cadeia é a formação de óxidos e hidróxidos. Tanto a argila 1:1, que é a caulinita, como os óxidos, eles, quanto mais você tiver no solo, esse tipo de argila, que no Brasil, de forma geral, são os mais presentes, mais problemas a gente vai ter de fixação de fósforo. Por quê? Porque essas argilas, esses óxidos, principalmente em condições de acidez, eles têm bastante cargas positivas. E aí a adsorção é muito grande do fósforo para essas cargas positivas. Então, a calagem faz com que eu consiga reduzir essas cargas positivas e reduzir esse problema. Então, o tipo de argila é muito importante, e a gente sabe o tipo de argila que nós temos intemperizadas no Brasil, e isso é um problema razoavelmente importante de perda de eficiência. O tipo de óxidos, mas os óxidos, tanto de alumínio como ferro, que também ocorre muito no Brasil, são problemáticos nesse caso também. Depois nós temos a matéria orgânica. É sabido que quanto mais matéria orgânica eu tenho, mais compostos são gerados que competem por esses sítios de adsorção nessas argilas e nesses óxidos. Então eu sempre tenho que, nos nossos solos, em solos tropicais em geral, eu sempre tenho que tentar aumentar o teor de matéria orgânica para gerar esses compostos orgânicos para diminuir a absorção de fósforo. Como eu já falei, o pH do solo é fundamental, né, que quanto mais ácido, mais problemas eu vou ter. Então eu tenho que aumentar o pH para reduzir o problema. E entre outros, né, que eu poderia falar mais, o manejo da adubação fosfatada, que hoje tem sido muito discutido no Brasil. Voltando, solos baixos de fósforo, não se equivoquemos, temos que colocar na linha de plantio e abaixo das sementes, principalmente para a planta se desenvolver. Nunca colocar fósforo, principalmente, né, que hoje no Brasil se coloca muito em superfície, em casos de solos com muito baixo fósforo, no mínimo eles têm que estar com médio, segundo a análise de solo, e em locais declivosos, para evitarmos problemas ambientais e a perda, né, do fósforo por erosão. Bem, eu gostaria de chamar também a atenção que um dos fatores, né, que você consegue reduzir esses contatos do solo com o fósforo é a questão da gente colocar bastante, já foi comentado, matéria orgânica, já que a matéria orgânica ela consegue proteger
vamos dizer, proteger, entre aspas, essas partes sólidas do fósforo para o fósforo não ser absorvido. Há um trabalho no Rio Grande do Sul em que comparou um plantio direto com o nosso plantio convencional quando a gente lavrava e gradeava. Quando a gente lavra e gradeia, o que acontece? A gente aumenta em muito a exposição do fósforo na mistura com o próprio solo as partículas de solo. E isso aí apenas aumenta a possibilidade de perda de eficiência do fósforo. Então esse trabalho mostrou, isso é uma tese muito importante do doutorado feito no Rio Grande do Sul, que solos que têm acúmulo de matéria orgânica e com plantio direto, apenas afirmou, como a gente já imaginava, né, comprovou a hipótese, de que nós temos no plantio direto que aumentar a matéria orgânica, porque com aumenta a matéria orgânica, a gente aumenta o fósforo em solução, que é o desejável, e diminui o absorvido. Enquanto que na questão do manejo, do plantio de lavração, gradeação e tudo mais, nós tendemos a perder a eficiência do fósforo. Então, em solos que nem os nossos, devemos evitar, de qualquer maneira, a lavração e a gradeação, porque diminui a matéria orgânica do solo, a gente sabe que aumenta, acelera a degradação da matéria orgânica e aumenta a exposição do fósforo às partículas. Tudo que a gente não quer. Então, é muito importante essa mensagem, né? Evitar esse tipo de manejo, tanto do solo como do fósforo. Bem, pessoal, terminando esse módulo, eu gostaria de lembrar, né, o que vimos. Nós vimos, né, que eficiência do fósforo, algumas relações dos fósforos, sua adsorção ao solo, questão de pH, não é, e tudo mais. No próximo módulo, a gente vai aprofundar mais um pouco a questão de pH e iremos entrar em questões mais de adubos fosfatados de fato.